relé, gente, ele tem que ficar desse jeito que você está aqui, ó. Sistema elétrico desligado, relé de proteção continua energizado, continuamente. Aí você fala assim, Hilton, ó, mas quando eu vou em subestação, Hilton, e eu vou fazer manutenção, né, eu desligo o sistema. Ok, você desliga e você fica mais de 2 horas com ela desligada. Aí você faz a operação, energiza, desenergiza. Uma manutenção dura aí, vamos falar, 4 horas, mínimo, né? Pequenininha, né? E aí já desligou tudo, já desligou todo o meu sistema. Quando eu for restabelecer, se o meu no-break descarregou. Se o no-break descarregou, gente, o relé vai estar assim, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Se o relé descarregou, ele vai estar assim, ó, o no-break descarregou. Esse é um dos sintomas mais comuns da gente ver em subestação. Já vou até começar com os sintomas. Relé desligado, sintoma mais comum. 99,99% de chance do no-break ou ele ter queimado, ou ele não está carregado adequado, ou ele realmente foi pro saco, tá? Não está queimado, mas acabou a autonomia da bateria, realmente deveria ter feito uma manutenção preventiva ou até mesmo corretiva naquele equipamento. Sintoma 01. Qual que é o problema disso? Gente, isso aqui desligado é a mesma coisa disso aqui, ó, sem proteção. Ele desligado e ele nessa condição é a mesma coisa. Segunda coisa muito comum de você ver. Aí beleza, qual que é a solução, Hilton? Esse é um sintoma comum. Solução 1. Primeira coisa muito importante no projeto, né, para você, solução preventiva. Você colocar um sistema de monitoramento da tensão auxiliar que chega no no-break. Então você vai monitorar a tensão que chega no no-break através de um sistema de sinalização que vai falar, ó, faltou CC ou faltou no-break. Aqui a gente não tem nesse painel específico, mas você pode instalar para indicar, olha, faltou CC, se o no-break estiver no banco de baterias, ou faltou no-break, por exemplo, você vai bypassar ele para o TP, para ele continuar com a sinalização lá. Primeira coisa muito importante, então a gente tem que ter um monitoramento desse tipo, de maneira preventiva. Agora, de maneira corretiva, é verificar o no-break, fazer todos os testes nele e pronto, tá? Agora, voltando ao nosso assunto, quando a gente voltar com a subestação, reenergizar ela, como que o no-break, o relé vai estar? Ele vai estar desligado. O no-break descarregou durante a manutenção, deu autonomia, descarregou 100% ali. Então, Wilton, se você for reenergizar a subestação, você vai reenergizar ela com o relé desligado? A subestação, vou fechar o disjuntor com o relé desligado? Não, gente. Quando você for fazer uma manutenção na subestação, ninguém faz isso, todo mundo liga, né? Ninguém presta atenção nisso. Primeira coisa que você vai ter que fazer, se você for para uma manutenção, você levou um geradorzinho, né, para ligar talvez um equipamento de teste, né, uma fonte para poder, uma fonte hexafásica, trifásica, monofásica, que seja, para fazer um teste de levantamento de curva no relé. Então você vai pegar aquele gerador e você vai conectar no seu no-break ou lá no sistema primário do seu banco de baterias, no retificador, para poder carregar esse banco, para carregar esse no-break, e aí primeiro ele restabeleceu o relé. Restabeleceu o relé, o no-break deu uma carga mínima, você vai reconectá-lo ao sistema normal e aí você vai energizar a subestação. Então você vai reenergizar com o relé de proteção em alerta. Você não pode energizar com esse cara desligado, é um risco. Por quê? Qual que é o risco, Hilton? O risco é o seguinte, olha só, você foi lá, fez a manutenção, ok? Tudo bem que você vai seguir NR10, né? Você vai tirar bloqueio, testar e etc. Só que por algum motivo, um acaso do destino, o camarada esqueceu lá aqui, ó, uma ferramenta em cima. O acionamento em cima. Ele está aqui, olha aqui, ó, coisa mais simples. Ele está aqui, ó, ele estava fazendo os testes no disjuntor, carregando a mola manual, teste de contato, resistência ômica de isolamento, resistência ômica de contato, e aí naturalmente ele apoiava as ferramentas aqui, né, em cima do equipamento aqui em cima. E aí na hora que ele foi limpar tudo e tal, né, não foi feita uma inspeção adequada na reenergização, esqueceram aqui, ó. Aqui o pipoco voa. E se você não tiver com o sistema de proteção, o dano vai ser muito alto. Por quê, gente? O TC está aqui, ó. Ok? O transformador de corrente está aqui. Como você tem a fonte lá, que é a concessionária, e o curto ele vai acontecer aqui, ó, após o TC, na hora que o curto acontecer e eu tiver sem relé, qual que é a proteção que vai operar? O seu relé de proteção ele vai operar desligado? Não vai operar. Não vai operar. Vai sobrar para quem? Quem que está antes da proteção do cliente? É a concessionária. Então o fusível lá na rua ou o religador, ele vai abrir. E aí o que acontece? O tempo de operação dele é bem maior do que o tempo de operação do seu relé de proteção, que foi ajustado justamente para tirar um curto-circuito desse tipo. Então o relé tira rápido, mas se ele estiver desligado, vai demorar um tempinho maior. Gente, milissegundos em tratando de curto-circuito é uma eternidade.
tá? Então, pode ser pequenininha a diferença, se tratando, vamos falar que seja aí de 600 milissegundos. Mas 600 milissegundos muitas vezes é o suficiente para estourar seu disjuntor todo, né? Coisa que o relé operaria muito rápido ali no seu disjuntor fazendo a abertura. Nesse caso aqui não ia adiantar nada mesmo. Se você esqueceu a ferramenta aqui em cima, não ia adiantar nada. Por quê? Responde para mim, hein? Se fosse antes do disjuntor curto. Se fosse aqui na boca, aqui, ó, se você esqueceu a ferramenta, ia sobrar para a concessionária de qualquer jeito. Por quê? O curto está antes do disjuntor. Aqui não tinha solução. Só que se fosse um curto dentro da instalação, né, por exemplo, aqui no seu transformador, o cara esqueceu uma ferramenta aqui. O transformador, gente, ele fica logo após o disjuntor na subestação, tá? 99,9% dos casos. Então, se o curto tivesse no seu equipamento, o pessoal abriu para fazer uma corretiva no transformador, né? Fez uma mudança de etapa no equipamento, esqueceu uma ferramenta ali dentro, ou por algum acidente teve uma fuga de isolação, o disjuntor vai abrir e aí o seu dano no seu equipamento vai ser muito, muito menor. Claro que você tem também o fusível HH aqui, né, para poder proteger o transformador na retaguarda do relé. Mas muito possivelmente o relé vai tirar primeiro, tá? Que o próprio fusível HH. Beleza? Então, gente, não podemos, em hipótese nenhuma, reenergizar a subestação sem que o sistema de proteção esteja alerta. Primeiro ponto. Não tem nem o que falar. Voltando aos TPs. Então, esse TP aqui ele serviria, por exemplo, para alimentar o sistema de comando. A gente teria que ter, se tivesse proteção 2759, mais um conjunto de 3 TPs. Aí esse TP aqui, eletromecanicamente, eu desceria ele, deixaria ele mais baixo, e eu colocaria 3 TPs aqui na mesma posição desses TCs, para poder fazer a aquisição de tensão da fase A, da fase B, da fase C do sistema elétrico. E da mesma forma, a gente teria fiação secundária, no caso do TP é o X1 e o X2, que mandaria no sensor de tensão do relé de proteção. Tá claro? E claro, faltou, então, ou seja, 3 TPs fase A, B e C, um TP para alimentação do comando e um TP para quê, gente? Sistemas de iluminação auxiliar. A subestação tem que ter iluminação artificial, né? Então, a iluminação artificial, a alimentação também da iluminação de emergência da subestação, tomadas que porventura você vai ter na subestação. Então, são esses 3 serviços que eu recomendo que quando você estiver fazendo o projeto, você faça dessa maneira, se separe nessas 3 condições. Beleza?